Olá, gente querida, minhas mentoradas do coração, como é que vocês estão? Como é que vai o seu negócio? Como é que está essa preparação? Como é que está esse processo de transformação, de entendimento, de posicionamento do seu negócio? Estamos aqui em mais um encontro que vai te aproximar de conteúdos que vão ter o poder de transformação, certo? Da forma como você se posiciona, da forma como o mercado te percebe, na forma como o cliente te enxerga. Enfim, são sempre conteúdos que estão muito interligados, né, nesse universo do empreendedorismo na saúde e que vão te auxiliar a melhorar, a otimizar o seu serviço, a ser mais assertiva, a ter uma comunicação mais magnética, mais atrativa. E hoje o tema é esse aí. Desvencilhando as travas da criatividade. É um conteúdo que, particularmente, eu sou apaixonada, certo? E hoje a gente vai derrubar alguns mitos, tá certo? Deixa eu só botar meu celular aqui no silencioso, para ele não perturbar a gente. A gente vai derrubar alguns mitos, a gente vai entender de uma forma mais profunda a criatividade, tá certo? E o poder que ela tem de fazer tudo isso que eu falei já aqui, certo? Nessa introdução, dessa transformação do seu negócio, do seu posicionamento, da forma como o seu cliente enxerga, da forma como você vende, da forma como você oferta os seus produtos ou os seus serviços, tá ok? Primeiro de tudo, deixa eu tomar um gole de café, que eu trouxe aqui meu café para essa aula de manhã, que ainda não tinha dado tempo de eu tomar meu cafezinho. E, primeiro de tudo, eu queria falar para você que a criatividade, ela não é um dom. Criatividade não é um dom, certo? Nascemos todos criativos. Nós nascemos criativos, somos, enquanto crianças, extremamente criativas, certo? Então, a infância é o período em que a criatividade ela está assim, ela pulsa, ela está na sua intensidade máxima, e também é durante a segunda, terceira infância que a gente observa um processo de abafar essa criatividade, um processo de igualar todos, de seguir um padrão e de não permitir que manifestações criativas individuais, né, aconteçam de uma forma espontânea, de uma forma única, né, porque cada ser humano é assim, cada indivíduo é único, e a gente observa que a escola tradicional, ela ainda é muito responsável por essa morte, digamos assim, da criatividade, certo? Mas por que é que eu estou falando de criatividade? Por que esse conteúdo veio à tona? Porque profissional da saúde não precisa ser criativo. Eu trouxe essa afirmação aí para que a gente reflita, para que a gente discuta, para que a gente entenda, né, se procede, né, se é procedente ou não. A criatividade ela pode otimizar, ela pode aperfeiçoar, melhorar qualquer área, qualquer situação. E aí, o que é que vocês acham? Profissional da saúde, ele não precisa ser criativo, afinal de contas, ele está ali para fazer procedimento, ele está ali para realizar uma técnica, né? Uma situação para a qual ele foi treinado e que existe um passo a passo a ser cumprido. Ou você acha que na saúde, sim, há espaço para uma apresentação criativa, para aplicação da criatividade? Hum? Gente, criatividade é para a vida, certo? Então, nós utilizamos da criatividade, nós nos beneficiamos da criatividade não porque eu sou cantor, porque eu sou artista, porque eu sou escritor, porque eu sou poetisa, porque eu sou uma escultora, uma artista plástica. Existe, como eu falei, né, esse mito que a criatividade é um dom e ela está necessariamente relacionada a uma manifestação artística. Isso não procede, certo? Então, talvez para a gente desmistificar essa coisa do dom artístico, né? A gente pode trazer a criatividade para uma questão mais comum, mais do dia a dia, que é a solução de problemas,
certo? Então, ser criativo em solucionar problemas, tá? O que são problemas? São situações que se apresentam no nosso dia a dia e que a gente opta, né, por formas de resolver. Então, se eu tenho um problema, qual a maneira mais criativa, qual é a forma mais interessante de lidar com aquela situação, de resolver aquela situação? Então, se a gente tirar a criatividade de um pedestal que ela foi colocada, né, ao longo dos anos, ao longo da nossa educação, da nossa formação escolar, como uma questão ligada à arte, à manifestação artística, e a gente trazer a criatividade para uma posição de solucionar problemas simples, certo? E nesse caso, eu comparo muito a criatividade com a inovação, certo? O que é inovar? É pensar uma forma criativa, um modo diferente, né, de solucionar algum problema. Sempre que a gente fala em inovação, também existe um imaginário, né, um subconsciente coletivo que conecta a inovação à tecnologia, a equipamentos, a desenvolvimento de software, de hardware, enfim, mas não é isso. A inovação é você encontrar saídas inteligentes, saídas criativas e diferentes para resolver problemas de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora. Então, a gente já entende, certo, a partir daí que a criatividade, ela é necessária sim no contexto do profissional da saúde. Ah, mas eu sou uma profissional da área de estética. Ah, mas eu sou um profissional que trabalha com amamentação. Eu sou um profissional de saúde que trabalha com saúde da mulher. Não importa. Eu sou um engenheiro, eu sou uma advogada, eu sou uma médica, eu sou uma pedreira, enfim, independente da sua área, eu sou mãe. Você pode, a todo momento, incluir criatividade no seu dia a dia, nas suas soluções, na sua forma de comunicar, na sua forma de se relacionar com as pessoas e com as situações. E você pode, a partir desse momento, né, a partir do momento que você introduz a criatividade no seu dia a dia, que você deixa de torná-la uma coisa distante, lá num pedestal, e trazê-la, aproximá-la do seu dia a dia, você tende a se beneficiar com os seus resultados, tá bom? Então, vamos seguindo. O conceito de tela branca, uma tela em branco, te assusta? Quando você se depara com um vazio para que você comece a produzir determinada coisa, determinado serviço, determinado trabalho, um planejamento, um produto que você está desenvolvendo, um serviço que você quer fazer, enfim, o conceito de tela branca, né? Uma tela em branco. Ele te assusta? Ele te reprime? Ele te intimida? Ele trava a sua criatividade, seu poder de criação, seu poder de pensar de uma forma inovadora, de uma forma atrativa sobre aquela situação, sobre aquele trabalho? Muita gente se assusta com a questão da tela em branco. Mas eu queria apresentar uma cena para vocês. Se eu te coloco em frente a essas duas situações, um ambiente clean, mais vazio possível, uma tela em branco, um ambiente em ordem, né? Então, eu tenho aqui um ambiente em ordem, ordenado, organizado, e aqui eu tenho um ambiente em uma situação caótica. Então, nesses dois ambientes, comparando esses dois ambientes, qual deles te parece um ambiente, um cenário mais confortável para pensar, para produzir, para criar? Por que que eu estou trazendo isso? Porque é exatamente isso aqui que a gente tratou nas nossas primeiras aulas, lá na aula magna a gente falou. E eu vou trazer aqui alguns conceitos que a aula magna. Gente, por isso que é tão importante vocês assistirem às aulas da plataforma, para que vocês consigam captar, certo? Entender o que aquele conteúdo ele pode te trazer, o que aquele conteúdo pode acrescentar para o seu negócio, certo? Então, na aula magna, se alguém aqui ainda não assistiu,
corre lá para assistir quando acabar essa aula aqui. A aula magna, ela diz o seguinte, ela tem uma tarefa, né, que é Brigitte que propõe, inclusive, que é a seguinte: limpe os excessos. O que é limpar os excessos? É retirar aquilo que não acrescenta. Se livre do que não te acrescenta mais. O que é que está produzindo ruído? Ela dá, no exemplo da aula magna, ela dá a oportunidade para que você avalie dentro daqueles dias, né, a questão do seu guarda-roupa, do seu escritório, da sua cozinha, dos seus armários, dos seus banheiros, das roupas que você acumula. O que é que ali de fato te serve? E o que é que, dentro do seu ambiente, da sua mesa de trabalho, do seu consultório, do seu armário de cozinha, do seu banheiro, o que é que ali está produzindo ruído, que é excesso e que precisa ser eliminado? Se livre do que não te acrescenta mais. Esse é um exercício, esse é um exercício que muitas mentoradas elas chegam a questionar logo no início, né? O que é que isso tem a ver? Para que me livrar das roupas que não cabem mais, dos frascos de perfume vazios, das sacolas de compras, enfim. Por que que isso, no que é que isso interfere? Qual é o impacto real disso no meu dia a dia, do meu negócio, da minha empresa? Gente, existem situações que nós não conseguimos racionalizar. Nosso cérebro não é capaz de racionalizar, e sim de sentir. Existem experiências que o nosso cérebro ele não vai racionalizar. E tudo o nosso cérebro ele quer racionalizar, né? Porque ele é isso, ele é razão. E aí o que é que você vai fazer? Apesar de você não entender, de você de repente duvidar, desacreditar desse exercício, realize. Realize e a partir daí você conta a experiência como é que foi, você conta como é que foi a sensação, o que foi que você sentiu de diferente na sua prática, no seu dia a dia, na sua rotina, após essa abertura de espaço para o novo entrar. Porque nada mais é do que isso. Então, é eliminar os ruídos e abrir espaço para que o novo entre. Então, esse é o exercício primordial da nossa mentoria, lá na aula magna, porque a gente entende que para que todo o conteúdo de mentoria, toda a transformação do seu negócio se dê, você precisa estar uma tela em branco. Você precisa abrir espaço para que o novo entre, eliminar os ruídos para que eles não façam confusão. É por isso que entre a imagem que eu mostrei anteriormente, entre um cenário clean, um cenário de ordem e um cenário caótico, a gente sente muito mais condição, muito mais possibilidade de criar, de exercer a nossa criatividade em um cenário de ordem, de limpeza, um cenário clean que permite que esse expoente, né, da criatividade ele desenvolva a sua potência máxima, certo? Se ainda não fizeram, experimentem, tá? Essa lição da aula magna que eu citei aqui. Mas vamos seguir. Existem algumas questões para além dessa limpeza, né? Digamos que é o passo um, abrir espaço para o novo entrar é o passo um, mas existem outros passos para que a gente destrave, se desvencie, né? Das travas da nossa criatividade, como, por exemplo, exponha-se ao belo. Exponha-se ao belo. Mas espera aí, o que é isso? Eu tenho que ir para uma praia, eu tenho que viajar para ir para uma casa de campo, eu tenho que, no meio da semana, parar a minha rotina para ir viajar, pegar o carro, a estrada para uma paisagem. Que história é essa? Vamos lá, calma. Se expor ao belo nada mais é do que você permitir sofrer influência, certo? Da beleza. E o belo, quando eu digo, não necessariamente são paisagens, certo? Eu posso, no momento de ócio, no momento de tranquilidade, no meu momento, eu posso me expor ao belo de
N maneiras diferentes. Eu posso ir para uma paisagem, eu posso contemplar o pôr do sol da minha janela, eu posso estar no trânsito e ver a lua nascendo, eu posso ouvir uma música, música que acrescente, tá, gente? Música que é substância, onde aqueles artistas eles se dedicaram, eles colocaram todo o seu poder de criação para compor aquelas canções. Então, eu posso me colocar a ouvir uma bela música, a admirar obras de arte, a ler poesias, a ler um livro incrível, a apreciar paisagens, a ter contato com a natureza de alguma forma, um jardim, um cultivo de plantas. Ah, mas eu moro num apartamento. Na sua varanda, você tem um canto seu que você possa estabelecer essa conexão da sua varanda, da janela do seu quarto, olhar para o céu e ver o dia, a alvorada, né? Ver a alvorada do dia. Enfim, situações que a gente sabe que existem e que nos servem de substância, de inspiração, para que elas exerçam o poder de interferir, de influenciar no meu processo criativo. Então, é mais um processo, certo? É mais um exercício, uma atividade em que muitas vezes o nosso cérebro ele não racionaliza, ele não consegue entender a razão disso, mas como eu falei, existem experiências que o seu cérebro ele não precisa racionalizar, e sim sentir. Você vai perceber a mudança a partir do momento em que você executa esses exercícios, executa essas atividades. Então, se expor ao belo, extrair da natureza, de obras de arte, de artistas, de pintores, de cantores, enfim, de compositores, de escritores. Isso nos nutre, isso nos dá bagagem, isso nos preenche, certo? De um acervo sentimental, de um acervo de beleza que interfere diretamente na nossa produção artística, na nossa produção de uma comunicação mais engajada, na nossa produção de um serviço diferenciado, no nosso, na forma como a gente se posiciona diante do mercado de trabalho, tudo que eu falei aqui, todas essas situações, essas exposições ao belo, elas nos nutrem, certo? E nos dão bagagem, ferramenta, arcabouço, para que a gente consiga produzir num plano diferenciado, num patamar diferenciado. Outra coisa, um outro elemento que a gente precisa acessar com mais frequência para que a gente fortaleça, né, esse acervo, são as áreas de interesse. Às vezes, quando eu estou envolvida com o meu serviço, né, vamos dizer, um serviço de estética, eu acesso todo o conteúdo de estética, todo o conteúdo de estética, tudo que tem de estética, livro, revista, artigo, documentários, filmes, pesquisas de todo tipo, enfim, sobre estética. E é vital, eu diria, para que o seu negócio prospere, para que você consiga fazer analogias, o poder de fazer analogias, para que você amplie a sua visão, você beber em fontes diversas, em áreas de interesse que não são comuns ao seu serviço, seu produto fim. Então, se eu sou de estética, se eu sou da área de estética, se eu trabalho, tenho uma clínica, enfim, eu posso, eu devo, inclusive, entender, ler em um momento, pegar uma revista sobre outras áreas. Ah, outras áreas, o que, Messi, que você fala? Outras áreas de saúde? Não necessariamente, mas de conhecimento geral, de áreas de interesse que estão muito além, inclusive, daquele seu ciclo, né, comum, daquele seu ciclo habitual. Então, eu vou pegar uma revista de jardinagem e vou ler. Ah, eu vou ver um documentário que fala sobre animais de estimação e vou assistir. Ah, eu vou falar sobre. Eu vou procurar rodas de conversa, eu vou travar diálogos e conversações
com pessoas que estejam falando de outras coisas para além da estética. Gente, isso é vital, certo? Para que a gente tenha acervo, para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga estar aberto a receber mensagens. Então, a partir do momento que eu mergulho em áreas que vão além daquela área do meu interesse fim, que é aquilo que eu ofereço, que é aquilo que eu trabalho, que eu produzo, essa essa curiosidade, esse mergulho nesses universos diferentes, eles vão te oferecer a possibilidade de estabelecer mais conexões com as pessoas, de aprofundar conversas com determinados clientes, com determinadas situações, de te enriquecer, certo? Em relação ao repertório mesmo, naquilo que você objetiva no final. Então, se o seu objetivo é fazer o seu negócio decolar, é faturar, é estar bem posicionado no mercado, é ser lembrada pelos seus clientes, né? Quando se fala em estética, eu quero que lembrem de mim. Então, esse é mais um dever de casa para que você consiga destravar a sua criatividade, é buscar áreas de interesse que não aquela do seu produto fim. Então, é se interessar por coisas que circulam, que é política, ciência, futilidades também, porque servem de acervo, enfim, entender do ser humano, psicologia, arte, aprofundar nessas áreas de interesse, porque é, é incrível, é assim, é absurdo. Vocês podem não fazer a conexão de repente, mas é absurdo a quantidade de repertório que a gente consegue introduzir, consegue se munir, certo? Quando a gente amplia essa nossa curiosidade, essa nossa área de interesse. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito observadora. Então, isso é uma coisa que naturalmente faz parte da minha personalidade. Eu naturalmente me interesso em ouvir o outro, em buscar situações. Eu dei o exemplo aqui, que é agora há pouco, sobre animais de estimação. Ontem à noite eu estava assistindo um documentário sobre animais de estimação, porque, assim, é acervo. Além de eu gostar, eu amo cachorro, eu amo gato, além de eu gostar, me serve de acervo, é divertido para mim, é curioso, é um universo de novidade que eu não faço ideia e que eu mergulho e que eu aprendo. Então, a criatividade, ela tem tudo a ver com essa sua condição de se colocar eternamente enquanto aprendedor. Então, por mais que você seja profissional, por mais que você tenha o diploma, que você tenha a especialidade, a técnica, você caso você não se coloque eternamente como aprendedor de tudo, inclusive do seu serviço fim, né, do seu produto fim, você não evolui, você não desenvolve, você está fechado, você entende que você sabe tudo. E a vida é muito grande, e o universo é muito cheio de possibilidades para a gente manter uma postura de que nada mais é preciso saber. Então, se interesse, amplie suas áreas de interesse, mergulhe, desenvolva essa curiosidade, esse olhar curioso, atraído, interessado de fato por outros assuntos, por outras situações que vão sim te servir de acervo, de arcabouço para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar as suas relações, para você melhorar as suas abordagens de venda. Gente, são tantas possibilidades, certo? Que a partir do momento que você faz, que você começa a fazer, você consegue perceber. Mas vamos seguir. Desenvolva um mindset construtor. Então, é isso, é a questão do radar, da antena ligada, né? Então, a partir do momento que você está aberto, que você está com seu olhar atento, que você está percebendo, você utiliza a sua percepção, os seus órgãos do sentido, a sua sensibilidade para sentir o que há em sua volta, para sentir o que aquele cliente falou de feedback, o que a esposa, o marido daquele cliente, daquela cliente comentou dentro do seu consultório. A partir do momento que a gente se interessa e a gente ativa esse processo, a nossa criatividade, ela encontra um cenário muito rico para que ela se manifeste. Então, são passos,
são processos que precisam ser realizados para que a gente consiga, de fato, se espalhar, para que a gente consiga se arriscar, para que a gente consiga desenvolver o nosso potencial, a nossa potência máxima. E essa questão do radar, de estar percebendo, sentindo as coisas à volta, de desenvolver esse mindset construtor, né, de pegar aqui, pegar ali, faço a conexão, combino aquelas situações e isso aqui vai me servir na minha comunicação, isso aqui vai me servir na minha questão de abordagem de cliente. Isso aqui vai me servir quando eu for quebrar objeções de um cliente, porque eu ouvi que o marido da cliente que estava no meu consultório falou sobre determinada situação. Então, é essa riqueza, é esse cenário fértil que a criatividade precisa para que ela se desenvolva, né, na sua potência máxima. E a gente pode construir esse cenário, a gente pode preparar esse terreno. Mais um ponto. Diminua a autocrítica e pegue mais leve com você. Então, a gente escuta muito falar que exemplos de empreendedoras que estão aqui conosco, né? Seja no Saúde Empreendedora, seja aqui na turma de mentoria, falando sobre timidez. Ah, mas eu sou tímida, eu não consigo. E a timidez, ela está muito atrelada a uma questão do seu auto-julgamento. Então, você é tímida, você coloca esse véu da timidez, né? Diante da exposição. Então, a timidez, ela te protege da exposição de um julgamento que o outro vai fazer sobre você, que, na maioria das vezes, é um auto-julgamento. É você que está se julgando, é você que está se colocando em xeque, se avaliando e se criticando e imaginando que o outro terá a mesma postura, terá a mesma avaliação perante a sua demonstração, perante a sua aparição, a sua fala, enfim. Então, diminua a autocrítica, arrisque, diminua as travas que fazem com que a sua criatividade, que a sua expansão, que o seu desenvolvimento enquanto profissional, enquanto ser humano, seja limitado. Então, amplie. A timidez, ela não ajuda em nada e ela impede que o cliente ela tenha acesso, que o outro, né? Nesse caso eu estou falando do cliente, mas ela impede que o outro tenha acesso ao seu melhor, ao que você realiza de bom, ao seu diferencial, ao seu produto, que é maravilhoso. Se desafie e experimente. Então, se você faz tudo isso e você não implementa, se você não se desafia, se você não experiencia, você não está conseguindo evoluir. A gente vai falar sobre o ciclo da criatividade e essa implementação é muito característica, é muito necessária. A gente fala muito aqui na mentoria e no Saúde Empreendedora também, na nossa consultoria de negócios, da implementação. Então, nada adianta você estar aqui na mentoria se você não implementa. Nada adianta você estar na consultoria se você não implementa. Então, se desafiar. Para isso, a autocrítica tem que estar diminuída, né? Você tem que olhar para si com mais cuidado, com mais carinho, com mais acolhimento. Experimentar é necessário. E experimentar em todas as etapas, em todas as situações que forem necessárias e possíveis. Experimentar novas comidas, novos ambientes, novas relações, novos ciclos. Então, experimentar é um exercício que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode fazer com que ele se manifeste de uma maneira mais plena. Uma outra questão é a procrastinação. Então, o que é que trava a sua criatividade? O que é que não está permitindo que você ofereça o seu potencial máximo? Muitas vezes é a procrastinação. É a questão do perfeccionismo, é a questão do medo do julgamento. Então, são situações que vão levando você a procrastinar, né? Seja o motivo qual for, a gente pode citar esses dois exemplos, né? Como o perfeccionismo, porque ainda não está bom, porque eu posso fazer melhor, porque eu tenho que fazer mais um curso, porque eu preciso aperfeiçoar isso, porque ainda não está pronto. Então, isso é o perfeccionismo que trava. E a perfeição, ela não existe. Eu digo isso sempre para vocês. A perfeição não, ela não existe. O que existe é um serviço de excelência, com um profissional empenhado em oferecer uma excelência, um serviço de excelência para o outro. Mas a perfeição, ela não vai existir nunca, né?
E a questão do medo, a procrastinação por conta do medo da crítica, do julgamento alheio, de pessoas que de repente não têm nada a ver, que não querem nem interferir positivamente no seu trabalho. Mas você coloca essa crítica elevada, né? E se permite travar por conta desse julgamento. E aí a gente tem o ciclo, né, da criatividade. Então tem muito a ver com tudo que a gente já falou até aqui. A inspiração, que é a exposição ao belo, a liberação do espaço, a concentração, a ordem, né? Então, para a criatividade ela exercer, ela agir, ela precisa de um ambiente adequado, né? A implementação, que é fundamental, e a manutenção. Então, a gente precisa manter um perfil criativo, a gente precisa manter um posicionamento criativo, uma postura criativa, não só para o nosso negócio, mas para a vida. A gente precisa buscar sempre soluções criativas, olhar para o mercado, olhar para a situação da vida das pessoas, dos nossos clientes, e entender o que é que está faltando ali, buscar o nosso diferencial, encher ele de criatividade e oferecer numa bandeja de prata reluzente para que ele se sirva, para que ele se lambuze, para que ele curta aquilo, para que ele goste, para que ele ache que é maravilhoso, para que ele entenda que é maravilhoso e queira mais. E é uma frase final, porque essa aulinha está acabando, é o seguinte: não basta se achar criativo para ser. Não basta, eu sou criativo e sou criativo. Não é isso. Mas basta não se achar criativo para não ser. Entenderam? Se você diz que você não é criativo, você não será nunca criativo. Mas, em contrapartida, não basta se achar para ser. Então, existe todo um passo a passo, toda uma cadência de exercícios, né, de atividades, de postura, de posicionamento, para que você, de fato, exerça a criatividade plenamente. Mas basta não se achar para não ser. Então, a partir de hoje, eu quero todas realizando esse exercício, certo? Esses exercícios todos que a gente falou aqui. Foi um prazer, foi lindo estar aqui com vocês. Um beijo muito grande e até a próxima.